vivo está. Você pode olhar para a pessoa do lado e dizer isso: vivo está. Jesus está vivo. Aleluia. Jesus ressuscitou. Que notícia! Essa é a melhor das notícias. Jesus está vivo. Como é bom a gente estar junto e a gente poder celebrar isso olhando no olho de cada um, não só nos olhos, mas vendo a face, da maioria de vocês. Como é bom isso. Eu sei que tem alguns irmãos que estão com a máscara, algumas senhoras, alguns senhores se protegendo. Continue se protegendo, mas a gente vê olho no olho, a gente vê o rosto de cada um. É muito especial. Como nós esperávamos por isso, Você com certeza tinha aquela expectativa da melhor notícia. Lembra quando a gente orava? Eu lembro em casa com as crianças, a gente orando pela vacina, para que a gente pudesse caminhar um pouco mais. Aí quando veio a notícia da vacina, a gente celebrou uma ótima notícia. Daqui a pouco a gente podia estar se encontrando aqui, que boa notícia. E a gente compartilhando nos WhatsApp, a gente compartilhando nas redes sociais, celebrando uma boa notícia. E hoje, que ótima notícia essa semana, a gente poder estar à mesa, juntos, num gostoso café da manhã. Você pode celebrar com palmas isso? Isso é muito especial. Nós esperávamos por isso. Que gostoso foi hoje de manhã chegar aqui e algumas irmãs virem pedir um abraço e a gente poder dar um abraço. Algumas pessoas, algumas senhoras, dizendo: pastor, eu estou desde a Páscoa de 2020, há 2 anos, sem chegar aqui, e agora poder estar junto, me dá um abraço. Queridos, isso é especial demais. Que ótima notícia. Boas notícias. Louvado seja Deus. Temos vivido essas boas notícias a cada dia. Os discípulos de Jesus, enquanto caminhavam com Jesus, enquanto estavam com Jesus, viveram o melhor dos momentos, o melhor dos tempos, porque eles viviam a cada dia uma excelente notícia. Imaginou você, junto com Jesus, você caminhando do lado dele e você levantar de manhã e dizer: qual vai ser a melhor notícia de hoje? Será que algum cego vai ser curado? Será que algum paralítico vai poder andar? Será que hoje o Senhor vai encontrar com alguém e Ele vai ressuscitar uma pessoa? Qual vai ser um ensino que Ele vai nos trazer hoje? E eu imagino terminando o dia e eles dizendo: uau, olha as notícias do dia. E essas notícias corriam, as melhores notícias corriam, porque Jesus estava com eles. E eles viviam isso dia após dia, vendo coxos andarem, vendo cegos enxergarem, vendo pessoas serem curadas pelo simples toque do dedo de Jesus. Eles viviam essas notícias dia a dia, vendo os ensinos e ouvindo os ensinos de Jesus, e eles pensando: Senhor, eu nunca pensei nisso, nunca imaginei isso. Boas notícias. Qual é a melhor notícia que você espera? Crianças, que boa notícia você está esperando? Nós temos muitas crianças conosco e esse culto fica mais bonito tendo as crianças conosco. Crianças, compartilha com seu papai, com a mamãe, ou com o titio, com a vovó. Que boa notícia você espera? E você, adulto, compartilha com quem está do seu lado qual é a sua expectativa de boas notícias para essa semana, por exemplo. Compartilha aí com a pessoa do lado. Quais são as suas expectativas de boas notícias? Qual é a boa notícia que você gostaria de ouvir essa semana? Compartilha aí com seu cônjuge, com quem está perto de você. Queridos, eu imagino que os discípulos de Jesus de manhã faziam esse compartilhar. E eles deviam falar algo assim para o seu companheiro, para sua companheira, discípula de Jesus, e dizer: eu estou na expectativa dessa notícia de Jesus. E eles passavam o dia naquela expectativa. E eles viam notícias após notícias de excelentes notícias que Jesus dava.
E eles viam uma expectativa muito maior quando eles começaram a sair da Galileia e ir em direção a Jerusalém. E indo em direção a Jerusalém, eles provavelmente, com certeza, eles conversavam entre eles dizendo: o reino de Deus vai ser implantado. Jesus está indo para Jerusalém. Eles deveriam dizer entre eles: olha, agora a injustiça não vai existir mais. Olha, agora a fome vai ser extirpada, a miséria, porque Jesus está indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém o reino de Deus vai ser implantado. O reino de Deus vai se tornar visível. E à medida que eles caminhavam para Jerusalém, eles deveriam conversar um com o outro e conversar sobre as grandes expectativas do reino de Deus sendo implantado. Eles chegam em Jerusalém, a gente sabe, no início da semana, e ao chegar em Jerusalém, eles são aclamados. Jesus é aclamado como rei. Jesus vem naquele jumentinho e ele entra e todos dizem: Hosana, Hosana, o que vem. Eles celebram. E os discípulos aumentam a sua expectativa ainda mais. Logo em seguida, Jesus entra no templo. E ao entrar no templo, Jesus condena os falsos religiosos de sua época. Jesus condena a hipocrisia religiosa de sua época. Vira as mesas do templo. E eles devem dizer: uau, o rei vem com força. E ele está batendo de frente com o sistema. Mas à medida que o tempo passa, o reino que era para se levantar não se levantou. E em lugar de um trono, o que foi levantado foi uma cruz. Em lugar de um trono, o que foi erguido foi uma cruz. E a expectativa de alguns de poder, de talvez sentar-se ao lado do Rei dos Reis e ser, quem sabe, o seu ministro da Economia, o seu ministro da Fazenda, seu ministro da Justiça. Todas essas expectativas se tornaram em medo, em aflição de coração. E eles viram chegar uma sexta-feira dolorida, uma sexta-feira de aflição, uma sexta-feira de medo, ao ponto de um deles negar Jesus, se esconder, o mais corajoso deles. E agora eles se escondiam, porque toda aquela expectativa não aconteceu como muitos deles esperavam. A sexta foi a sexta mais escura que eles já tiveram. O sábado foi o sábado de silêncio mais sepulcral que eles pudessem imaginar. O sábado, que era o dia do Senhor, dia de alegria, virou um sábado de silêncio, um sábado de dor, um sábado de medo. E passa-se um sábado tão difícil, que as horas demoravam para virar. O relógio parece que estava parado. O sábado mais longo da vida deles acontece. Sábado à noite, domingo de manhã, eles estão aflitos. Capítulo 24 de Lucas, abra lá em capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas vai falar que já naquele primeiro dia da semana, naquele domingo de manhã, bem cedinho, as mulheres foram ao sepulcro. Levaram as especiarias que ouvimos aqui durante os dízimos sendo faladas. Encontraram a pedra removida. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Os homens ficaram lá, discutindo o que pudesse ter acontecido, aflitos, nervosos, preocupados, mas elas foram até o sepulcro de Jesus. O versículo 5 de Lucas diz que elas, amedrontadas, baixaram o rosto para o chão, depois delas terem comunicado
E aí um anjo aparece para ela e diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Mas o aleluia dela deve ter sido assim. Elas não viram Jesus ainda. E o anjo diz: lembra do que ele disse quando vocês ainda estavam na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite. Elas voltam, capítulo 24 ainda, elas voltam e contam aos homens o que tinha acontecido. Pedro imediatamente vai lá para o sepulcro para ver o que aconteceu. Mas 2 daqueles homens que ouviram as histórias, que ouviram o relato dessas mulheres, eles foram embora. Eles foram para casa. Continue com Lucas capítulo 24 aberto. Se você tiver caneta aí perto de você, pegue a caneta, lápis, para você anotar aquilo que o Espírito Santo vai trazer para você ainda mais durante esse culto. 2 daqueles homens, versículo 13 do capítulo 24, eles foram embora, eles voltaram para casa. E o versículo 13 diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús, ela fica mais baixa do que Jerusalém. E eles estavam descendo para Emaús. Eles deixaram Jerusalém. Eles deixaram uma notícia que eles tinham ouvido, porque o versículo 24 vai falar disso, o versículo 25 vai falar disso. Eles tinham ouvido a notícia que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não tomaram posse daquela verdade, eles não viveram aquela verdade, e eles voltaram para casa. E eles desceram para Emaús. O versículo 14 diz que no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam com dúvidas, vivendo medos, angústias. E o versículo 15 diz que enquanto conversavam e discutiam, Jesus chega do lado deles. Queridos, você já passou por momentos assim, onde você está com grandes expectativas, você está sonhando tanta coisa, e de repente em um segundo, tudo muda. Já aconteceu isso com você? De repente uma enfermidade bate a porta. De repente a notícia naquela segunda-feira é a sua carta de demissão. De repente tudo que você esperava inverteu-se e mudou. Você já passou por situações onde você vive isso? Quando a gente viveu a pandemia, nós vivemos isso. Foi muito rápido. De repente a gente já não podia sair de casa. De repente a gente não sabia o que fazer com as crianças, porque elas tinham que estudar em casa. E de repente parece que tudo se escureceu, e os planos que nós tínhamos tiveram que ser revistos, mudados. Situações como essa, muitas vezes, são momentos que o nosso coração, muitas vezes, endurece. E a gente fica como se fizesse cego, e a gente não vê Deus agindo. Mas o Senhor não deixa de agir. Amém? O Senhor não deixa de trabalhar. Aqueles homens estavam indo embora, chateados, com dúvidas, com medos, com perguntas, com discussões. Mas Jesus estava indo ao encontro deles, porque Jesus tinha a melhor da notícia para eles. E Jesus não ia deixá-los sem que eles pudessem ver que Jesus de fato tinha ressuscitado. Talvez você está aqui nessa manhã e você está com o coração assim duro, porque as expectativas que você tinha não se cumpriram,
porque não aconteceram. Mas sabe que Jesus mesmo te trouxe para que você viva a melhor das notícias. Jesus vai ao teu encontro. Jesus vem ao nosso encontro. E o versículo 15, você pode voltar para a sua Bíblia? O versículo 15 então diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus então se aproximou e começou a caminhar com eles. O versículo 16 diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo, mas Jesus caminhava com eles. Quantas vezes nós achamos que estamos sozinhos? Talvez você ache que está sozinha, que está sozinho, que Deus não está te ouvindo, que o Senhor não está ouvindo o teu clamor, que o Senhor não está ouvindo a sua oração, que a oração parece que não passa do teto. Mas Jesus está ao seu lado. Jesus nunca te abandonou. Nós deixamos Jesus. Nós, no momento de crise, no momento de dificuldade, a nossa tendência é realmente a tomar decisões precipitadas, como esses homens tomaram. Precipitadamente deixaram Jerusalém. Jesus tinha falado para eles tudo o que ia acontecer. Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém. Jesus tinha falado para eles: olha, eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Jesus havia dito para o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas, fiquem. Mas esses dois homens não ficaram, eles se precipitaram, eles correram para a sua vidinha comum. Eles correram para Emaús, essa cidade que lembra conforto, aconchego, de águas termais, de prazeres momentâneos desse mundo, e foram resolver a sua vida naqueles prazeres temporais que Emaús poderia trazer para eles. Deixaram a comunidade, deixaram os outros discípulos. Queridos, como é fácil no momento de crise a gente virar as costas para a comunidade de fé, a gente virar as costas para a comunhão com outros irmãos. No momento de crise é um momento que nós precisamos estar juntos, é um momento que nós precisamos olhar olho no olho. E foi isso que aconteceu durante a pandemia. Como nós nos esforçamos para que essa comunhão acontecesse, usando a tecnologia, usando os recursos, indo na frente de portões para dar bom dia, para orar mesmo à distância, porque no tempo de crise é tempo de unidade, é tempo de caminhar junto, não é tempo de dispersão. Mas esses homens se dispersaram, eles deixaram a comunhão, eles deixaram a comunidade e seguiram para a sua vidinha medíocre. O êxtase, a paixão, a alegria de estar com Jesus e de viver a cada dia a expectativa de uma boa notícia ficou de lado para viver a vida comum. Será que nós não temos muitas vezes feito isso? Deixado a paixão, a alegria, o êxtase da expectativa do milagre dia após dia, e a gente muitas vezes cai na rotina do dia comum, na rotina da vida comum, na rotina dos prazeres da baixa Emaús, e a gente deixa Jerusalém, a gente deixa a comunhão, a gente deixa a expectativa diária dos milagres, e a gente chuta o balde imediatamente. Nessa época não se falava da geração mimimi, mas eu imagino que esses homens representam um pouco disso. Aquela coisa de que o chefe pisou no meu pé, eu chuto o balde, eu vou embora, eu não suporto esse tipo de coisa, e eu não quero isso para mim. E beicinho para frente, mimimi, mimimi, mimimi. Parece que é isso que esses homens fizeram. Eles voltaram para a sua vidinha chateados. Mas Jesus alcança. E eu tenho certeza que hoje você vai ver o milagre do Senhor, porque Jesus te trouxe e Jesus te alcançou. E você que está conectado na internet conosco, Jesus está com você para que você veja os milagres de Deus, amém? Essa é a nossa expectativa. Jesus se aproxima deles então, e aí Jesus escuta e pergunta. Olha o versículo, volte para a sua Bíblia, e olha o versículo 17.
Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Que assunto é esse? Sabe aquela coisa de ônibus, quando você está no ônibus assim, segurando? Você já fez isso? Eu já fiz, assim, você põe a orelha aqui, esse assunto está interessante. Já fez isso? Talvez você não tenha esse problema, eu tenho, quando o assunto é bom. Gostei. Mas Jesus faz isso, Jesus empina a cabeça para o lado e diz: do que vocês estão falando aí? Qual é o assunto? E eles pararam, versículo 17. E eles pararam com o rosto triste, diz aqui na NVI. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você não lê jornal não? Você não está nas redes sociais? Você, o versículo 18 diz: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus, é só Jesus mesmo, né? Jesus é maravilhoso. Jesus é assim: que coisas? Tipo assim, não estou sabendo. Não acessei meu Instagram, minha rede social, não vi jornal essa manhã. Conta para mim. Jesus sempre faz com que a gente revele aquilo que está no nosso coração. E Jesus sempre faz perguntas para nós. Jesus sempre quer ouvir de nós o que vai no nosso coração. Qual é a angústia? Qual é a luta? Quais são nossas expectativas? Jesus desenvolve a sua escuta ativa e aí, diz aí para mim. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a pedir. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Coloque o seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração. Tira esse beicinho. Pare de olhar para baixo. E abra a sua boca. E responde a pergunta que Jesus fazia todos os dias, a cada pessoa que ele encontrava pelo caminho. Jesus dizia a elas: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Fala, expõe, sai do casulo, o isolamento acabou, sai de dentro do teu quarto. O que é? Que notícias são essas? Pergunta Jesus, no versículo 19. Vai para sua Bíblia de novo, versículo 19. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles respondem. Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Olha Jesus trazendo à memória aquilo que dá esperança. Olha a pergunta de Jesus, fazendo eles lembrarem o que eles falavam, que acreditavam e o que eles acreditavam. Ele era profeta diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Olha o versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Olha para tua esposa, se ela está perto de você, e diz assim: eu preciso te ouvir mais. A gente precisa ouvir mais as mulheres. Esses homens não deram valor e ouvido a experiência com Deus que aquelas mulheres tiveram. Eles sabiam da notícia, mas a notícia não entrara no coração deles, porque eles estavam cegos, eles estavam com um véu sobre eles e não enxergavam. Olha o versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Eles tinham a notícia, mas a notícia não tinha descido ao coração deles.
Alguém já disse que o caminho mais distante que existe é o caminho da mente para o caminho do coração. E quando eu pregava aqui, eu acho que há 2 semanas atrás, eu não sei se eu ouvi isso de alguém, ou foi algo especial que Deus me deu aqui, eu entendo que esse caminho é o caminho da crucificação. É o caminho que precisa ser feito na nossa mente para o coração, é um caminho de dor, é um caminho de rompimento, é um caminho de renúncia, é um caminho de arrancar véus que nos prendem de ver a verdade. Muitas vezes sabemos a verdade, mas não tomamos posse da verdade porque ela não desceu ao nosso coração. E esses homens agora, enquanto descem para Emaús, eles precisavam se despir de arrazoados, de racionalizações, de pecados, de coisas carnais que eles se deixaram envolver, que impediam de ver. Queridos, como nós precisamos viver isso. Como nós que servimos a Jesus há 20, 30, 40, 50 anos, precisamos dizer qual é a tua verdade que está na minha mente e não desceu ao meu coração. Qual é a notícia que as mulheres estão contando, que a tua igreja está falando, que os testemunhos no púlpito estão acontecendo, que os milagres estão acontecendo, que eu sei, mas não recebi, que eu conheço, mas não fui transformado. E nesse caminho, queridos, nós vamos descobrir que nós vamos ter que passar por alguns desertos para que isso aconteça. Mas saiba, Jesus está ao seu lado o tempo todo, amém? Jesus está ali. E agora o Senhor começa a falar com eles, e o Senhor começa a mostrar para eles. Versículo 25 em diante, Jesus diz: nécios. Na tradução João Ferreira de Almeida, essa palavra literal vai vir: nécios, ignorantes. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí Jesus, começando por Moisés, versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximar do povoado com o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Já vem Jesus de novo, né? Sempre com uma pegadinha. Jesus, eu vou ter que ir, eu tenho que ir. Ele fala, não, volta. Mas Jesus não queria ir. Mas ele faz como que quer ir adiante. E eles dizem, não, fica aqui. O que o Senhor está falando é muito profundo. O Senhor está falando algo que aquece o nosso coração. Claro, ter Jesus do lado. E aí, versículo 28, ao aproximar-se do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram, versículo 29, muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou e ficou com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Aleluia. O que aconteceu? Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Queridos, quando a gente vive comunidade, quando a gente vive convivência, quando a gente senta à mesa, como aconteceu agora de manhã, estar juntos à mesa, quando nós vivemos olho no olho, o milagre de Deus acontece, amém? O milagre de Deus acontece, porque o Senhor nunca nos quer sozinhos, o Senhor não te quer sozinha, o Senhor não te quer sozinho, o Senhor não te fez um discípulo isolado, porque não existe discípulo isolado, o discípulo tem que viver em comunidade. E agora na experiência à mesa, na experiência de comungar, de partir o pão, de comunhão, de koinonia, eles veem quem é Jesus. Queria terminar
esse tempo de reflexão nessa narrativa, nessa história, destacando três aspectos, então, que fez com que eles abrissem os seus olhos e pudessem viver agora. Eles viram a ressurreição. Eles não ouviram a notícia. Eles viram a ressurreição. Eles viram Jesus. O primeiro aspecto é que a melhor notícia de todas, que eles viram agora, é que a ressurreição de Jesus nos livra do passado de dor. Você pode olhar para a pessoa do lado e dizer isso? A ressurreição de Jesus nos livra do passado de dor. Eles puderam agora experimentar isso. Eles puderam ver isso agora real na frente deles. O coração deles estava cativo à sexta-feira. O coração deles estava idolatrado ao passado. E como viver a idolatria do passado impede que a verdade saia da nossa mente e venha para o coração, porque não há espaço para a verdade. E se você está preso ao teu passado, se você idolatra o teu passado dizendo naquela época que era bom, naquela época assim que acontecia, nossa, como aquilo acontecia assim e daquele jeito, nunca a verdade vai descer da sua mente ao seu coração, porque não há espaço. Mas agora eles puderam ver a ressurreição, e o poder da ressurreição liberta do passado de dor. A notícia velha precisa ser jogada fora. O jornal velho precisa ser abandonado. É necessário limpar, tirar as coisas velhas. Limpa, passou. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos juntos, nós estamos olhando um no olho do outro, nós estamos à mesa juntos. Passou. Atualize as notícias. Deixe esses álbuns de ilusões. Aprenda agora, no poder da ressurreição, a abrir um novo ciclo. Qual é o novo ciclo que você precisa abrir? Qual é o ciclo que você tem que fechar para que você viva então esse novo ciclo? O que o Espírito Santo está te dizendo para deixar, virar a página? Pois hoje é domingo, hoje é dia de vida e de ressurreição. A segunda coisa que a gente vê na experiência deles do encontro com a ressurreição, é que a ressurreição de Jesus nos faz vencer o pessimismo e as falsidades desse mundo. Eles estavam embriagados pelas fake news de sua época. E elas diziam, sim, vai vir um rei que vai agora vingar-nos de Roma. Vai vir um rei agora que vai nos colocar como cabeça e não como cauda. Vai vir um rei agora que vai realmente colocar-nos como um orgulho. Israel voltará a ser coroa de todas as nações. Eles estavam embriagados por falsas notícias. E isso fazia eles olharem para baixo e não para o alto. A vida se tornava mesquinha, porque eles desciam cada vez mais para Emaús, em busca daquilo que satisfazia o prazer deles, a vidinha deles, medíocre deles. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se você quiser abrir, abra e sublinhe esse texto, ele é chave para o nosso entendimento da ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 19, ele diz, se é somente para essa vida, 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis dos homens, os mais dignos de compaixão. Não, a nossa vida não se resume a uma Emaús confortável. A nossa vida não se resume a uma Emaús pacífica, de águas termais e de prazeres, de paz. Não, a nossa vida em Jesus nos lança para a ressurreição com Cristo.
para uma nova vida com Cristo. Ela nos lança em transcendência, ela nos lança além, ela nos arranca dessa vida medíocre, ela nos arranca do cotidiano nosso de rotina e faz com que o céu desça à terra e a gente viva a vida eterna desde já, olhando para lá. Um já e um ainda não, uma expectativa do céu em nós e nós para os céus. Como é que você tem vivido? Nas expectativas que se resumem a esse mundo. Perdemos pessoas, queridos, temos saudades dela, mas quando bate a saudade, você sabe que a nossa expectativa está em novos céus e nova terra, e que Jesus vai voltar, e que o nosso desejo é encontrar com aqueles que estão com o Senhor. Ou você vive preso à sexta-feira, ao sábado sepulcral. Hoje é domingo, hoje é dia da ressurreição, e o poder da ressurreição atua em nós. Eles deram uma resposta teológica. Eles disseram: olha, esperávamos que era Ele que ia redimir Israel, mas era uma resposta da cabeça e não do coração, porque era uma resposta certa com motivações erradas, porque a expectativa era carnal. A expectativa não era do reino de Deus, mas das coisas do reino que eles poderiam ter. Quais são as nossas expectativas? Será que estamos presos às fake news que a gente vê e aos mercenários da fé que passam as nossas redes sociais prometendo coisas para hoje, seduzindo os nossos corações que estão empedernidos, estão presos e não se rompe para olhar para a vida e da ressurreição? Será que nós não estamos frustrados com Deus às vezes porque estamos seduzidos por esse mundo? Nécios, ele traz as escrituras então e diz: olhem as escrituras, voltem para as escrituras. Você tem buscado conhecer a palavra de Deus, as escrituras sagradas, para viver a vida com Deus e não a vida desse mundo disfarçada de linguagem religiosa, de autoajuda gospel? Voltem para as escrituras. A melhor notícia de todas, a terceira, é a ressurreição de Jesus. Então nos garante que a última notícia é de Deus. Você pode falar isso para a pessoa do lado? A última notícia é de Deus. Aleluia! É dele. A última notícia não é o seu emprego que fecharam-se as portas. A última notícia não é o seu faturamento que mudou tudo. A última notícia não é a perda, não é a dor, não é a enfermidade. Não, a última notícia é de Deus. E o poder da ressurreição nos garante isso. E isso faz com que a gente leia o jornal de maneira diferente. Isso faz com que eu entre nas redes sociais e olhe de maneira diferente. Isso faz com que eu venha para a igreja os domingos, encontrar com a igreja de Jesus de maneira diferente. Isso faz com que eu levante segunda-feira para ir ao meu trabalho com uma postura diferente, pois a última notícia é de Deus, é dele e de ninguém mais. A última notícia é: encha-se então de esperança. Saia dessa Emaús, suba de novo a Jerusalém, os seus 11 quilômetros. Enquanto sobe, dispa-se, tire as roupas velhas, os egos, as idolatrias que impedem a palavra descer da mente para o coração. Hoje é domingo, dia da ressurreição. Gálatas 2:20 vai dizer então: agora eu estou crucificado com Cristo. Assim quem vive, está na tela, agora estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva na fé do Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Você pode ler esse texto junto comigo? Vamos ler? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode fechar seus olhos. Quais são as velhas notícias que você tem que deixar? Quais são as notícias de sexta que você está carregando e arrastando com você? Quais são essas notícias? Hoje o Senhor te chama a deixá-las. Sair desse tempo de trevas, de dor, e olhar para o domingo da ressurreição. Olhar para a melhor de todas as notícias: Jesus ressuscitou. E receber isso na sua vida. Você ressuscitou com Cristo. Você viveu com Cristo, está vivendo com Cristo. Talvez você tenha acompanhado Jesus de longe. Talvez você está vendo Jesus de longe. Mas o Senhor diz: olha, eu estou do teu lado e eu quero estar com você para que você viva a ressurreição. E o convite nessa manhã de domingo de ressurreição é: entregue-se a Jesus. Entregue-se totalmente a Ele. Confesse que você tem se distanciado. Confesse que você tem virado as costas. Diga a Jesus: eu tenho me distanciado, eu tenho olhado o Senhor só de longe. E diga: Senhor, hoje eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor comigo, eu quero o Senhor me dando vida nova, eu quero viver o poder da ressurreição. Você está fazendo essa oração? Você recebe Jesus hoje como Senhor total da sua vida e seu único Salvador? E você volta para o caminho e volta para Jerusalém para você viver com Jesus? Se você está fazendo essa oração, se você está vivendo isso, o Espírito Santo está te dizendo isso, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Entende que você precisa viver o poder da ressurreição, então você confessa que você está longe de Deus e você quer viver com Ele nessa dimensão da ressurreição. Você o recebe como seu Senhor e seu Salvador? Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, querida. Deus abençoe aqui no meio. Deus abençoe. Pode baixar. Mais alguém? Vamos nos colocar de pé. E nós vamos cantar uma estrofe dessa canção como uma oração nossa. E vamos declarar que a nossa expectativa então está em viver isso. E você que entregou a sua vida a Jesus, e você que disse: eu quero estar no caminho, eu quero voltar para Jerusalém, eu quero estar na comunhão, eu quero viver plenamente isso, eu te convido a vir aqui à frente, para a gente orar com você. Para você declarar publicamente então que você quer viver essa dimensão, você quer viver essa atmosfera, você quer viver essa nova vida, não somente de saber da notícia, mas de viver a notícia no seu coração. Eu te convido a vir, venha à frente, os pastores estão aqui te aguardando, pode vir, cante e venha adorando a Deus, venha glorificando ao Senhor. Aleluia. Pode vir, queridos. Amém. Pode vir aqui, ó. Os pastores estão aqui. Amém. Isso. Aleluia. Eu sou. Aleluia. O meu lar é o céu. Meu Jesus. Aleluia. Vem buscar a sua noiva. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou.
Cordeiro que se entregou, Ele vem. Você tem vivido essa expectativa? Você precisa fechar ciclos e você não tem tido força para fechá-los. Você precisa entregar ao Senhor tudo, porque você está sendo arrastado para Emaús, e você precisa romper com isso hoje e voltar e viver a intensidade das expectativas dos verdadeiros milagres do Senhor dia a dia. Você quer viver esse novo momento da ressurreição? Se você tem que fechar esses ciclos e você não tem conseguido, eu te convido a vir à frente, dobrar os seus joelhos aqui à frente, junto com esses que estão entregando a vida a Jesus, e dizer: Senhor, eu entro essa Páscoa, a Páscoa de 2022, num novo ciclo de vida, de ressurreição na minha vida. Venha e dobre os seus joelhos para orarmos todos juntos, enquanto cantamos mais uma estrofe. Faça isso. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. De meu Cordeiro se entregou. Ele vem. Você pode dobrar os seus joelhos, você pode mudar sua postura e se colocar diante do Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor é o único Salvador e dono e Senhor das nossas vidas. Nós declaramos isso não somente com a nossa mente, mas com o nosso coração, com tudo que somos e com tudo que temos. Nós, Senhor, declaramos aqui que a razão da nossa vida é o Senhor, e a nossa expectativa é estarmos com o Senhor, ressuscitarmos com o Senhor e vivermos nova vida, novos céus, nova terra. Vem Jesus, vem Jesus. Senhor, toma a vida desses que entregaram as suas vidas a Ti, Pai. Toma a vida desses que vieram à frente e dobram os seus joelhos, dobram os seus corações diante do Senhor. Cele-os com o Espírito Santo da promessa. Guarde-os, Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, e faz com que eles vivam vida nova. Senhor, nós rompemos com as velhas notícias, nós rompemos, Pai, com a sexta-feira, nós rompemos, Senhor, com o sábado sepulcral, nós rompemos com o passado de dor, e nós trazemos de lá somente o que nos dá esperança, pois o Senhor ressuscitou. Toma as nossas vidas, Jesus, toma tudo que somos e tudo que temos, pois o nosso coração é Teu e esperamos tudo de Ti. Recebe as nossas vidas, Pai, recebe tudo que somos e tudo que temos, pois fazemos em nome de Jesus. Amém, aleluia.